Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós tivemos aí o ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB. Ele que está de volta ao partido, então é o fim dessa novela que veio se arrastando aí com muita especulação e não é possível que o Ciro vai sair do PDT. Saiu e agora oficialmente já assinou a ficha e está filiado ao PSDB, e no ato que reuniu ali muitas lideranças, muita gente, tivemos homenagens e, claro, a fala de Ciro Gomes, que assumirá em breve o comando estadual do PSDB. O discurso do Tasso Gereissati já deu a entender ali que, o Ciro será o próximo presidente do partido no estado, o Sarto, o presidente do partido na capital do Ceará, Fortaleza, e eu vou mostrar, fazer aqui um react de todo o discurso de Ciro Gomes e mostrar um trecho de um vídeo que fizeram ali uma homenagem a Ciro Gomes da época em que ele era governador e tudo mais, e o que já indica aí que o Ciro de fato deve ser candidato ao governo do Ceará em 2026, e no final vocês vão ver, o Ciro praticamente admite ali e assume, né, que vai sim se candidatar e que vai aceitar esse desafio, já que existe uma mobilização muito grande, não só da classe política, mas também de eleitores, pessoas nas ruas pedindo por Ciro Gomes, que já lidera a pesquisa no segundo turno contra o tal governador. Então vou trazer tudo isso, é um vídeo muito importante, fica até o final, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, gostou do vídeo, vai para cima, não gostou para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então nesse dia 22 de outubro, tivemos aí o ato de filiação de Ciro Gomes ao PSDB, partido que ele já fez parte lá atrás. Ele foi o primeiro governador do PSDB eleito, governador do Ceará, sucedendo Tasso Gereissati. Tasso, na época quando foi eleito, não era PSDB ainda, que o partido foi criado, o Ciro ajudou a criar o partido no estado, ele e o Tasso Gereissati, e aí o Ciro foi eleito, depois que o Fernando Henrique assume a presidência da República, em ali 94, o Fernando Henrique vence, em 95 ele assume, e o Ciro, percebendo que naquele momento o Fernando Henrique estava traindo as origens do PSDB, da social-democracia, o Ciro então decide romper com o Fernando Henrique, com o PSDB, aí vai para fora do Brasil, para Harvard estudar, e depois volta, se filia ao PPS, disputa a presidência em 98, em 2002, aí depois passa pelo PSB, foi eleito deputado federal, aí vai para o PROS, fica ali só durante um pequeno período, e depois no PDT, em que ele ficou aí 10 anos, em que disputou a presidência em 2018 e 22. E agora está de volta ao PSDB, muito por influência do Tasso Gereissati, que continuou no partido durante todo esse período, tem uma amizade com o Ciro Gomes, fez o convite, como tinha outros convites, o Ciro tinha ali o convite também do União Brasil, mas o Ciro optou pelo PSDB, que fez uma festa com uma quantidade imensa de pessoas. Eu tive até informações aqui de que o espaço, a gente vai ver que estava super lotado, não cabia mais ninguém. Eu tive informações do lado de fora, muita gente que não conseguiu entrar. Então, é muita gente querendo estar ali nesse momento histórico, sim, para o Ciro Gomes e também para o partido PSDB, que enfrentou muitas dificuldades, desde a derrota do Aécio para Dilma lá em 2014, o PSDB perdeu muitos filiados, muitos políticos, veio caindo ano a ano ali a quantidade de deputados federais. Então, de fato, é um partido que está num momento de declínio, porém, vê no Ciro Gomes também a possibilidade de retomar, quem sabe, gradativamente, o protagonismo que já teve no passado, em que a polarização, digamos, era PT-PSDB, e agora ficou Lula, o PT, contra o bolsonarismo, e agora o PSDB, que antes era tipo um partido super de direita, agora virou um partido meio que de centro, por conta dessa polarização PT-Bolsonaro, em que PT supostamente de esquerda e o Bolsonaro aqui no espectro da direita, extrema-direita. E aí, sem maiores delongas, eu quero trazer aqui a fala do Ciro na íntegra, então o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu quero fazer reflexões, porque olha, já tem polêmica na internet, é claro que teve lá bolsonarista participando, e aí o Ciro agora virou bolsonarista, muita calma nessa hora, vamos aqui explicar tudo. Teve políticos que até pouco tempo eram desafeto do Ciro e vice-versa, em que um já falou mal do outro, e agora as coisas estão, perdão pra cá e perdão pra lá. Mas antes de trazer a fala do Ciro, teve um vídeo que colocaram logo no começo do evento, que é um vídeo realmente muito bacana, e que vai fazer uma homenagem aqui ao Ciro, em especial ao Ciro governador, o que já indica
a missão que o Ciro deve assumir muito em breve, aí, oficialmente. Aqui eu não vou colocar o vídeo todo, vai estar aqui embaixo para quem quiser acompanhar, é só um trecho de uma apresentação do Roda Viva com fatos. Aqui você pode gostar ou não gostar do Ciro. A questão de gosto a gente deixa de lado nesse momento. Mas o que vai ser dito aqui por um jornalista são fatos, são feitos de Ciro Gomes enquanto governador e que certamente será explorado na campanha do ano que vem, fazendo aí, claro, um comparativo do que o outro fez e o que o Ciro já fez. Então o Ciro, né, tem ali algo a mostrar para a população e eles colocaram aqui já nesse vídeo. O nosso convidado desta noite é o governador do Ceará, Ciro Gomes, o mais jovem e o mais popular dos governadores de todo o país. Sua administração é considerada modelo e vitrine do PSDB para todo o país. Nos últimos 8 anos, por exemplo, enquanto a renda per capita do Brasil caiu 4%, a dos cearenses aumentou 30%. Então, vejam só, pessoal, na época, enquanto a renda per capita do brasileiro caía 4%, a do povo do Ceará subia 30%. Então, assim, são números. Mas o partido, Ciro, não sei o quê. Então, vamos tratar daqui dos fatos. O governo estadual paga as contas em dia e investe em obras $1 em cada 4 que arrecada. A mortalidade infantil no estado caiu pela metade. Mas olha o que é isso aqui, a mortalidade infantil cai pela metade. Tanto deve ser triste um pai ou uma mãe enterrar um filho, uma criança morta. E ele agora, né, com ações políticas, que é isso, a política deve, ou deveria, melhorar a vida das pessoas. E os políticos têm responsabilidade, eles são os agentes dessa transformação. E tá aqui, o Ciro foi receber um prêmio lá na Unicef de combate à mortalidade infantil. Então, não é, hoje parece coisa banal, mas antigamente muita gente, muita criança morria ali com poucos dias, meses, anos de vida. Com as crianças, valeu ao governo do Ceará um prêmio da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O governador Ciro Gomes recebeu agora há pouco um prêmio das Nações Unidas em Nova York. O prêmio é pelo programa que reduziu a mortalidade infantil no estado do Ceará. Prêmio que o Ciro faz questão de dividir com o Tasso Gereissati. Ele reconhece que o Tasso começou enquanto governador antes e o Ciro deu sequência. Então é um prêmio, né, que o Ciro faz questão de reconhecer também o papel do seu antecessor, Tasso Gereissati, que hoje estavam lá os dois, né, juntos e unidos nesse evento. Para quem não conhece, esse é o Tasso Gereissati, o cantor Fagner, o Ciro. O Tasso hoje está com 78, 77 anos de idade, era senador, não disputa mais, até brincou lá que vai aposentar, vestiu pijama. Então esse vídeo é um vídeo que chega assim, esse é um vídeo também histórico e emocionante para quem fez parte dessa história aqui, de ver os antigos tucanos, digamos assim, e o Ciro sai, né, se afasta por discordância com o partido e agora volta. Então não deixa de ter ali o seu lado também histórico nesse retorno aqui para o próprio Tasso Gereissati e para o PSDB. Isso aqui ela certamente, né, é no Canal do Trabalhador, uma obra fantástica. Depois batem no Google aí, Canal do Trabalhador. Ia ter uma seca lá por conta de um período longo sem chuva e risco de faltar água na capital. E aí foram 3 ou 4 meses, fizeram um canal tirando água de um local, levando para outro lá para a capital. 120 quilômetros de canal, que o desafiou, muita dúvida, falou, não vai dar tempo. E foi lá e fez. 24 horas, o Ciro ia de madrugada na obra, acompanhar, visitar. Então, realmente, teve uma atuação aqui pessoal dele enquanto governador que fez toda a diferença, inclusive apostando nessa ideia e falando que ia dar certo, como de fato deu. Eu sou muito admirador do Ciro Gomes, o governador do meu estado, que tem feito um trabalho muito bonito, seguindo um trabalho muito bonito que foi feito pelo Tasso Gereissati. É verdade. Guerreiros são pessoas. Então tá aqui, eu vou até parar para não ter risco do YouTube derrubar o nosso vídeo por conta da música, né? Mas vai continuar aqui trazendo momentos do Ciro governador, da campanha, junto com o Tasso, que, repito, é um indicativo de que o Ciro deve sim disputar o governo do estado no ano que vem. O Tasso discursou antes do Ciro, são as duas principais figuras
foram as duas principais figuras desse evento, né, desse ato de filiação do Ciro. E eu vou trazer aqui agora a fala dele, que estava ali rodeado de muitas pessoas, muita gente no palco ali, todo mundo querendo, claro, aparecer, né, na fotinha, no vídeo. E vou acelerar aqui no 1.25 para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar, mas eu acho que é um vídeo importante também para a gente pontuar algumas coisas. Vamos lá então aqui para o Ciro discursando. Ter o coração bateu e você anda pro Ciro, sabe cá também. Muito obrigado. Às vezes, especialmente quem cultiva talvez uma das maiores virtudes do ser humano, que é a gratidão, às vezes a gente passa muito abreviadamente, muito rapidamente, de tanto usar a palavra, a expressão muito obrigado. Mas hoje eu não posso deixar de fazer aqui uma homenagem ao que vem do meu coração para minha boca. Muito obrigado. Isso quer dizer que de tantos gestos, e o mais transcendente, o mais relevante, o mais generoso, foi o convite do maior estadista cearense, Tasso Gereissati, para que eu recomeçasse a minha vida pública no PSDB. Isso aqui é interessante. Recomeçar a vida pública. O que dá a entender que, de fato, o Ciro não estava disposto mais a atuar. Ele sempre disse que estaria em defesa, né? Aí escrevendo a newsletter, dando uma entrevista aqui e ali. Mas quando ele fala aqui de recomeço, aí sim dá a entender de que, opa, ele tinha desistido de disputar e volta agora aí para uma postura diferente do que ele tinha até então, desde a derrota nas eleições de 2022. Aqui reparem a quantidade de pessoa, imprensa em peso, e muita gente, mas mesmo assim em pé e de fora, e não cabia, não tinha como sentar. Isto nos obriga. Isso é que quer dizer obrigado. Isso nos obriga. E se a gente diz honestamente muito, isso quer dizer que isso nos obriga demais. E esse é o sentido da minha fala hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a todas, a cada um, a cada uma, por essa presença calorosa que traz um pedaço do nosso caloroso Ceará aqui para bem perto do meu coração, nessa hora de recomeço da minha já extensa vida pública. A Gisele também, comprou uns 3 pijamas de bolinhas e está insistindo que eu também os use. Então, se você não vai usar, eu também não vou. Mas se você for, eu também vou. Cada qual com o seu, naturalmente. Muito obrigado. Tá aí o Ciro muito bem-humorado, a esposa ali ao lado, ele brincando, porque, né, certamente por ela ele aposentava mesmo e parava com esse negócio de concorrer e disputar. Mas a gente vai perceber pela fala do Ciro que tá longe de aposentadoria aqui, viu? Obrigado, muito obrigado, do fundo do meu coração, às lideranças que qualificam, nobilitam e põem em grande altitude a singeleza desse ato do meu recomeço de vida pública, que são lideranças muito importantes, queridas e respeitadas pelo Ceará, e a quem eu quero dizer muito obrigado, me obrigo muito mesmo a cada um e a todos e a todas por esse gesto generoso, porque é muito fácil a gente se alinhar com quem pensa igual, é muito fácil a gente se alinhar por quem é subalterno, é muito fácil a gente se alinhar com quem tem dívida conosco. Não é o caso. Estão aqui por uma coisa muito alta, que saiu da moda, mas nós precisamos trazer de volta ao centro do nosso caminhar político, que é uma coisa chamada espírito público. Nós estamos aqui com lideranças políticas. Pessoal, aqui só para explicar que ele vai destacar 2 aqui polêmicas que até pouco tempo aí tinham, você nunca imaginava, de estarem aqui no evento com o Ciro. Não vou dar spoiler, mas o que está acontecendo no Ceará é, de fato, o pessoal deixando divergências, principalmente em níveis nacionais, de lado, para focar numa união no Ceará e derrotar lá o atual governador Eumano de Freitas, que é do PT, e por ter a máquina na mão, claro, como todo governador, prefeito, presidente central da cadeira, tem vantagens. Então, se de fato a oposição não se unir, a eleição ou reeleição do Eumano fica mais facilitada. Então a oposição compreendeu isso, o momento histórico de se unir para isso, e reconheceu no Ciro a principal liderança. Então vocês vão ver aqui o Ciro citando algumas figuras, que, repito, até pouco tempo era inimaginável para quem acompanha o Ciro, como eu acompanho desde muitos e muitos anos, ver participando desse evento. Mas a política tem dessas coisas. E você hoje está brigando, xingando, daqui a pouco você está ali na mesma mesa e tendo que trocar ideia e se aliar, pedir voto. Por isso que não vale a pena brigar
com parente, com amigo, por causa de político. Porque a gente às vezes briga, para de conversar e sai de grupo de WhatsApp, por causa de dois políticos, daqui a pouco tá junto. Então assim, aqui explicando por quê. Vai ter lá no Ceará de fato uma união, eles falam até das oposições. Porque você tem oposição mais à direita, mais ao centro, mais à centro-direita, então vão se unir contra o candidato atual lá, ou se vai ser ele mesmo ou não, que é o Eumano de Freitas. De antanho, para usar uma palavra mais antiga, ou de hoje, né? Moderníssimas, recém-postas no holofote da popularidade grande aqui no Ceará. E apesar das nossas diferenças, nós não devemos ter medo de afirmar com honestidade e humildade a todo o povo do Ceará que nós temos diferenças. Quando o olhar é sobre a vida nacional, um ambiente absolutamente passionalizado, calorosamente por uma polarização assentada no ódio, na paixão despolitizada, mais violenta ainda ficam as contradições se nós não tivermos a generosidade de compreender o que, nos sendo comum, nos obriga a trabalharmos juntos. E trabalhar nossas diferenças sem vergonha nenhuma, sem nenhum cabimento de ficar escondido, seja de quem for. E eu sei bastante bem o que eu estou falando. Repare bem, quando o Lula se elege, chama o José Alencar do PL. Não é o teu partido, André Fernandes? O José Alencar era do PL. Quando o Lula chamou para ser o vice-presidente da República. Aí tudo bem, pode fazer... Então tá aqui, André Fernandes já destacou o primeiro aqui nome, já tá gerando polêmica nas redes sociais. O André Fernandes com o Ciro. André Fernandes, hoje é deputado federal, quase venceu as eleições para a prefeitura de Fortaleza, é o presidente do PL no Ceará, que certamente apoiará Ciro Gomes. Então vai estar no palanque, vai estar... Então Ciro falou, não tem que ter vergonha, vão aparecer junto aí e tal. E ele vem trazer aqui contradições do Lula, do PT. Então assim, quem vai ter moral para criticar essa possível aliança que não está formalizada ainda no Ceará? Então o Ciro reforça que tem diferença, que tem divergência. Não é o fato do André Fernandes estar ali que automaticamente quer dizer que o Ciro concorda com tudo que o André Fernandes defende na internet, como deputado ou como militante do PL. Não. Da mesma forma que o André Fernandes estar ali não quer dizer que o André Fernandes virou cirista, e nem que o Ciro virou bolsonarista. O Ciro continua Ciro, com as ideias que ele tem desde quando era governador. Se você assistiu Roda Viva com o Ciro, você percebe uma coerência. E o André Fernandes continua com as ideias dele. Então pode ser que a convivência, daqui a pouco, a pessoa tem um medo, nossa, o Ciro agora vai virar bolsonarista. Por que o pessoal não pode achar que daqui a pouco o André Fernandes vai estar ouvindo o Ciro e falar, poxa, tem razão nisso aí? Deixa eu repensar aqui e refletir. Então sim, tem que analisar tudo, mas repito, a questão aqui é regional, é estadual. Então, deixando questões nacionais de lado. Vamos continuar aqui, então. Aliança com o PL, porque, né, e de fato o Zé Alencar era um grande brasileiro. Então, quando o Lula resolveu lançar Dilma, sem vivência política nenhuma, já avisado que as coisas podiam ser gravemente traumatizadas, como infelizmente aconteceu, eu falei isso muitas vezes. Bata no Google aí depois. Ciro avisa Lula que o Temer era um chefe de uma turma de poucos escrúpulos. E a Dilma disse lá em 2010 que o Ciro estava magoado, que o Ciro, talvez ele queria ser o candidato a ser lançado para a presidência e que dormiria tranquila com o Temer na vice. Deu no que deu. 5 anos depois, Temer golpista! Pois é, mas não quiseram ouvir o Ciro, que era aliado na época. Ele chamou a polêmica figura do Michel Temer, do MDB. Aí pode. Não tem problema nenhum, porque sendo Lula e o PT, pode, não tem problema nenhum. Quando agora, mais recentemente, o Lula quis se eleger por quase 1% apenas de diferença do Bolsonaro, depois de todas as dificuldades que passou, quem ele chamou para ser o vice? Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, agora é socialista. Socialista, um grande guru da esquerda, companheiro, porque para eles tudo pode. E assim que será enfrentada essa conta. Alguém pode pensar, mas você quer comparar o Alckmin com o André Fernandes? Meus amigos, o Alckmin, batam no Google também. Antes de virar vice do Lula, era chamado de fascista pelos petistas. Aí depois que virou, opa, agora é democrata, agora então assim, cá entre nós, né? Eu falo, política não compensa brigar com parente por causa de política, não. Então, assim, de fato, o Alckmin vice do Lula, o Alckmin dizia em 2018 que o Lula queria voltar à presidência naquela ocasião, que era um criminoso querendo voltar à cena do crime. Estão juntos aí hoje. E detalhe, o Alckmin está sendo um vice leal. Que não é uma crítica ao Alckmin agora, é só apontando, como se ele quer dizer, que, opa, né, o PT não tem moral para criticar as eventuais contradições dessa aliança que vai surgir aqui para disputar contra o PT. O foco é esse. Mas eu estava falando
que eu estou muito agradecido. Eu quero dizer muito obrigado pela honra de estarem aqui partidos com quem eu alimento muitas afinidades, do Ceará para frente é quase tudo afinidade, e algumas desavenças que nós vamos amadurecer fraternalmente. Eu estou falando de ti, André Fernandes, esse jovem talento. Pode trazer as diferenças. Vamos ver quem tem moral para encarar essa discussão. Aqui não tem ladrão. E lá, dá para dizer isso? Eu quero dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado às lideranças todas que, sendo diferentes das nossas, com quem já tive embates quentes, calorosos, alguns eu estava errado, que me custa ter humildade para mostrar isso, e outros eu aprendi pelo amadurecimento que eu estou testemunhando. Eu estou falando do companheiro que teve que sair para cumprir suas tarefas, o capitão Wagner. Capitão, você não está só. O capitão hoje está ameaçado de morte. Mais uma vez, porque está indo botar o dedo na ferida da questão do domínio das facções em amplos setores, não só da comunidade sofrida do Ceará, mas da política do Ceará, que é muito mais grave do que pode se supor. Nestes dois, no André Fernandes e no capitão, eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas que estão aqui, e todos entenderão se eu mencionar Emília Pessoa, nossa companheira do PSDB, Silvana, que deu a luz do nosso rumo de salvar o Ceará, foi ela que criou isso, e cumprimentar o meu presidente, a quem eu quero agradecer tanto gesto de gentileza, e a terceira geração de queridos e respeitados amigos meus, Osíris Pontes Neto. Fui amigo do teu velho avô, sou amigo do teu pai, como Tasso também. Eu quero cumprimentar. Enfim. Osíris é o presidente do PSDB do Ceará, cargo que será ocupado pelo próprio Ciro, como o Tasso adiantou no final da sua fala antes do Ciro começar. Muito agradecido. Quero dizer muito obrigado a você, Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, junto com a Carolina, é sem nenhum favor. Veja bem, pouco me importa se o pagamento que eu recebi em algumas circunstâncias foi a traição e a ingratidão de gente por quem eu dei tudo, de gente porque eu me sacrifiquei, de gente porque eu assumi desgastes que nunca foram meus, a ingratidão e a injustiça e a traição. Se isso for um pagamento que eu recebi, eu não vou variar da minha determinação, que aliás também é exemplo de Tasso Gereissati, de fazer uma aposta na renovação dos quadros políticos do Ceará. E você, Roberto, é o mais preparado, o mais qualificado, o mais pronto e acabado quadro para qualquer tarefa. Se dependesse do meu gosto, ele tem todos os dotes que eventualmente a sua generosidade me atribui, mas tem um que eu já não tenho mais, que é a juventude, a garra, o tesão para encarar. Foi ele que falou primeiro. Tá pronto para ser o grande governador que o estado do Ceará pode ter. Você fez assim a Carolina? Vocês lá em casa não, né? Veja o que ele disse, se fosse pelo meu gosto, o candidato ao governo seria o Roberto Cláudio, mas ali é uma questão que o Ciro está sendo quase que aclamado pelos líderes políticos do Ceará, de direita, de centro-direita, de centro, para ser ele, Ciro, o candidato nome. Então ele deixa claro, se fosse por ele, seria o Roberto Cláudio, mas como não é por ele, é pelo grupo que está quase aclamando, então certamente será Ciro Gomes o candidato. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, a todos os deputados e deputadas, já cumprimentei, federais e estaduais. Quero agradecer aos prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-prefeitas, aos prefeitos que não vieram, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí pelo Ceará inteiro, com os convênios atrasados, com as promessas mentirosas não cumpridas, com a perseguição em cima. Não se preocupem, o tempo da libertação se aproxima e todo mundo vai poder governar seu município sendo apoiado pelo governo do estado, pelo governo federal, se depender da nossa militância. Quero cumprimentar. E aqui o Ciro faz um destaque importante, porque estava no grupo de Zap, o pessoal comentou que prefeitos do interior, que até gostariam de participar do evento, mas não foram com medo da presença deles, né, causar desgaste junto ao governo do estado, que libera verba e tal para os municípios. Então é assim que lá no Ceará muita gente fala que está tendo uma espécie de ditadura, não no sentido ditadura militar, mas dessa imposição, né, da força do estado sobre os municípios, como disse aqui, que estão tendo atraso no recebimento de repasses, né, de verbas aí, e muitos gostariam de estar lá, não foram com medo de retaliação do governo estadual, mas o Ciro fala, o tempo da libertação está chegando, e aqui, para quem sabe, não pingo é letra, com o próprio Ciro, governador.
todos na figura desse que é um dos maiores prefeitos do estado do Ceará, não só na altura, mas na qualidade da sua obra, da sua tarefa, na resistência moral superior e vitoriosa, que é o prefeito de Juazeiro, meu caro amigo Gleidson. Um abraço grande. O Gleidson, Tasso, levou Juazeiro ao primeiro lugar fora da capital em matéria de empreendedorismo. Hoje saiu um registro em que depois de Fortaleza, Juazeiro passa Calcaia, passa Maracanã e passa de longe Sobral, o que é inédito na criação de empresas lá no nosso querido terra do meu padrinho, Padre Cícero Romão Batista. Eu quero dizer muito obrigado, enfim, às autoridades civis, militares e eclesiásticas. Que aí... Muito bem-humorado ele. Claro, não sei antes agradecer a esse companheiro de vida, não é? Companheiro de vida que eu já, um provecto ex-deputado por 2 vezes, então jovem prefeito da capital, tive o privilégio de tê-lo como vereador iniciando a sua vocação pública, que se conclui recentemente, logo mais todo mundo vai ver, como um dos maiores prefeitos da cidade de Fortaleza. A essa altura, quase um ano de administração, o Tasso já tinha feito 8 postos de saúde. Só para comparar na grande questão popular. O Sarto, o que eu disse? Não foi prefeito, não, você não. Você não foi prefeito. O Sarto já tinha feito 8 postos de saúde a essa altura do primeiro mandato dele, do primeiro ano do primeiro mandato. Vamos contar quantos foram feitos na tua administração e vai se vendo proximamente a distinção enorme, que é um prefeito discreto, humilde, até na conta do exagero, não é? Mas que trabalhou, operou, construiu e fez muito pelo povo de Fortaleza e pelo povo de Ceará. Te saúdo e te digo muito obrigado, meu companheiro, para mais uma jornada juntos, de tantas que já lutamos juntos. Vai ser o nosso federal, se Deus quiser, com todo respeito aos outros federais que postulam. A quem mais eu quero dizer muito obrigado? Eu quero dizer muito obrigado ao militante médio, aquele que se manteve fiel, aquele que se manteve solidário comigo no meu ex-partido, o PDT. Muito obrigado a todos os militantes que se mantiveram generosamente fiéis quando a traição, a ingratidão foram corroendo as possibilidades de eu continuar ali. E, por fim, eu quero caminhar para a conclusão afirmando 2 coisas na linha do que o Tasso fez na sua grande e grave reflexão aqui. Primeiro, pelo Brasil eu morro. É bem verdade que pelo Ceará eu mato, mas pelo Brasil eu... Isso aqui é uma frase antiga dele, que ele repetiu que 2 vezes hoje: pelo Brasil eu morro, pelo Ceará eu mato, né? Falando aqui, claro, da paixão dele pelo Estado. Morro. E vejam, a propaganda oficial, ajudada aqui e ali por uma certa incompetência de uma certa oposição sectária que não entende a complexidade da vida nacional e aperfeiçoa o desastre, tipo a manipulação do sentimento nacional, de defesa da soberania nacional, que não é nada da prática de fato defendida, mas que se... Aqui é uma crítica sutil à postura, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro, que supostamente fala em soberania nacional, em patriotismo, mas acaba piorando a situação, o que favorece o Lula. Em outras palavras, é isso que você está querendo dizer aqui, né? Quer dizer, a oposição ao governo Lula hoje acaba ajudando o governo Lula. É o que eu tenho falado aqui já, e basta ver aí os números das pesquisas com o Lula crescendo em todas elas, depois dessa atuação patética e desastrosa do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. De retórica, quando setores da oposição apoiaram uma agressão estrangeira, como foi feita pelos Estados Unidos contra a economia brasileira. Pois bem, aproveitando esta inconsequência... Então tá aqui, para quem vai falar, o Ciro virou bolsonarista, tá aqui uma crítica, sem citar nomes, porque tem gente ali que é aliada, então tem que ter uma certa inteligência, digamos até emocional também, e de conjuntura, para, né, ele vai estar no palanque ali com gente que é amiga do Eduardo Bolsonaro, e daí, né, ele precisa desse apoio para vencer lá. O que não quer dizer que o Ciro vai concordar com o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Então é bom deixar isso claro aqui, e o Ciro, de uma maneira muito sutil, determina, ele falou, eu sou contra o que está acontecendo aí. Não é porque está se aliando a gente que eventualmente concorda, ou finge concordar, que é difícil concordar com o Eduardo. Eu duvido, né, que qualquer bolsonarista que seja um pouco racional concorde com o que o Eduardo faz lá. Então tá aqui uma crítica do Ciro em relação a isso. Nós temos no Brasil um quadro em que tudo está cor-de-rosa e lindo. Está tudo maravilhoso e quem disser o oposto é logo taxado de fascista, de bolsonarista, de direitista, de fascista ou qualquer priquitista, ou seja lá o que diabo for. Né? Porque aqui é assim. É desse jeito que se faz. Para desqualificar toda e qualquer crítica. Não sou eu que estou falando, não. É só tentar fazer crítica a esse dispositivo de poder. Mas veja, vamos conversar sobre o Brasil que nós vemos aí nas ruas. Vamos conversar rapidamente para não lhes cansar. Aqui vai ser uma reflexão em nível nacional, o que alguns, né, enxergaram como uma pontinha de esperança
do Ciro vir como candidato à presidência, que eu particularmente não alimento. Eu acho que o Ciro vai disputar o governo do Ceará. Eu até acho que é o melhor caminho. O Lula, né, é o franco favorito para as eleições de 2026. Agora, se o Lula não for disputar, aí a história muda. Mas com o Lula disputando, é praticamente impossível o Ciro vencer. Então, o que é melhor o Ciro? Disputar uma eleição para governo do Ceará, podendo fazer um ótimo governo e em 2030, quem sabe, disputar a presidência, ou ir para uma outra disputa da presidência com pouquíssimas chances de sair vitorioso. Então, eu prefiro o Ciro candidato a governo do Estado. Eu quero mesmo é dizer muito obrigado por essas emoções que renovam em mim a vontade de começar de novo uma luta que já vem de 40 anos. Nesse momento, meus compatriotas brasileiros, nesse momento, 38 de cada 100 brasileiros estão trabalhando na mais selvagem informalidade. Na propaganda oficial, todos estão empregados. O Brasil está a pleno emprego, dizem a retumbância da propaganda oficial. E eu afirmo, posso provar, desafio para o debate qualquer petista desses, de dizer que 38 de cada 100 trabalhadoras e trabalhadores do Brasil estão hoje empurrados para a informalidade. Por quê? Porque o governo Lula chama de empregado 94 milhões de pessoas que são os clientes das políticas assistencialistas. Na maior experiência de clientelismo e assistencialismo da história da humanidade. Nunca um país do mundo estendeu para a maioria dos seus cidadãos políticas sociais compensatórias. Não que eu seja contra. Às vezes o bocadinho que chega de um Bolsa Família, de um BPC, é o que resta para botar o de comer no buchinho da criança com fome. Eu entendo isso perfeitamente. Mas o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. E o trabalho decentemente remunerado está sendo devastado no Brasil. São 38 de cada 100 na informalidade. São 6 de cada 100 desempregados. São mais 3 de cada 100 que desistiram de procurar um emprego, que a propaganda do governo chama não de desempregado, mas de desalento. Isso quer dizer que a maioria do povo trabalhador brasileiro estão fora de qualquer proteção de futuro. Trabalhando jornada de 10, 12, 14 horas, sem direito a férias, a 13º salário, a proteção. Se o entregador do Uber, se o entregador do 99, se o entregador do iFood quebrar a corrente da motocicleta nas madrugadas pelo país afora, 2, 3 dias, e o dia de comer, 5 reais por cada corrida, não acontece na sua casa porque não tem nenhuma proteção da Seguridade Social. Esse é o Brasil que nós conhecemos. A população de rua, a expressão talvez mais doída para um país tão extraordinariamente rico como o Brasil, duplicou no país nos últimos 3 anos. Dobrou! São mais quase 400 mil pessoas morando ao relento. Aqui a gente pega a chuva e temos a sorte de não ter o frio. Mas quando chega o frio pelas plagas do sul e do sudeste, muitos irmãos nossos morrem à falta de um cobertor, pela selvageria em que se encontra a vida no Brasil. Eu lhes cansaria, meus compatriotas, mas eu quero dizer muito obrigado por restaurar em mim, Tasso Gereissati, a vontade de seguir lutando para superar essa tragédia. Minha vida não tem sido fácil. É claro que eu sou um privilegiado, mas a minha vida, para me manter linheiro, para me manter coerente com aquilo que eu penso, que eu defendo, com os valores que eu herdei dos meus pais, da formação cristã que eu tenho, eu não me permito ser omisso, nem conciliar, nem conceder a esse tipo de perversão. Portanto, Tasso, primeira missão aceita. Vou lutar no que estiver ao meu alcance, com muita alegria ao seu lado mais uma vez, de pijama ou sem pijama, para a gente fazer as coisas no Brasil acontecerem. E você está coberto de razão. Não será com radicalismo, não será com sectarismo, não será com donos da verdade, não será estimulando o ódio, a desavença entre as pessoas, que repartem famílias, que destroem amizades, que esse país vai ao encontro. Ao contrário, o Brasil precisa construir um grande caminho de reconciliação. Não a reconciliação das elites, que é anestesia, porque essa está sendo feita mais uma vez, mas a reconciliação ao redor de um projeto de nação que tenha compromisso com o trabalho, com a produção, com a decência. O Brasil hoje é o país de regime mais corrupto na sua história. Acho que eu estou exagerando? Tomem nota, eu desafio qualquer petista a me contestar. Nós esculhambamos o Bolsonaro quando ele começava a liberar emendas na faixa de 30 bilhões de reais por ano. A gente esculhambava como corrupção epidêmica, endêmica, gravíssima e tal. Pois bem, o Lula esse ano já liberou 63 bilhões de reais para roubalheira generalizada, ressalvando as exceções que certamente deve haver num universo como esse. Não existe quadra de governo mais corrupta do que essa. Nós ouvimos falar recentemente que o governo demitiu 370 pessoas. Qual foi a razão? Não tinham competência para trabalhar? Não tinham compromisso com as missões que estavam? Não.
porque não aceitaram mais se subjugar ao processo eleitoral do lulismo eterno que quer se perpetuar no poder. Ainda que o Lula vá fazer 85 anos se terminar o próximo mandato, o que considero, com todo respeito, nós estamos chegando lá também, mas considero uma irresponsabilidade grave contra o país. Por fim, o Ceará. Eu já disse... Até agora falou só de Brasil, de desemprego, de emendas. Agora fala do Ceará, o que, repito, foi interpretado por alguns como uma pontinha de esperança de uma candidatura presidencial do Ciro, mas agora vai focar no Ceará. Que pelo Brasil eu morro, mas pelo Ceará eu mato. E eu tô, meus caros e queridos, Gisele Bezerra, amor da minha vida, meus caros sogros, Fernando e Cristina, meus cunhados, Fernandinho, Giovana e Jéssica, enfim, minha família que estão aqui, a minha neta Maria Clara, que representa também o Gabriel, eu estou pronto para começar uma tarefa. Deixem só que eu, sendo muito agradecido pelo estímulo, pelo apoio, pelo carinho, que eu lhes diga com a minha experiência o que é que... E aqui o Ciro fala da família e destaca os parentes da Gisele que lá estavam. E olha, repito, independente se você gosta ou não do Ciro, não deixa de ser triste, né, perceber que ali não estavam os parentes do lado dele, que devem a ele, Ciro Gomes, a vida política. Claro que você não tem que ter uma gratidão de concordar com tudo, é legítimo e normal um irmão eventualmente discordar e eles quiseram apoiar o Eumano e o Ciro não, então o Ciro está contra lá e vida que segue. Mas seria interessante, por exemplo, né, se eles estivessem unidos, o Ceará tem a ganhar com essa união. Por exemplo, o Cid está ao lado do Eumano nesse momento, só que eu duvido que o Cid, que ama Ciro Gomes, e Ciro Gomes ama, amor de irmão, a gente percebe isso, duvido que o Cid vá fazer campanha contra o Ciro em 2026. Então, se eles não se reconciliarem até lá, o que pode ser que aconteça, eu acho que o Cid vai se isolar e não vai fazer campanha contra o Ciro e pedir voto para outro que não seja o Ciro. Não sei a postura dos outros irmãos lá, a Lia, que também é política, agora que me fugiu o Ivo, que foi prefeito de Sobral até pouco tempo, e tem o Lúcio também, né, que era o secretário de Estado, não sei se continua sendo, mas nenhum estava lá, eles estão nesse momento rompidos, e repito, eles rompidos o Ceará perde, e eles unidos o Ceará tem a ganhar. Não sei se eles vão se reconciliar até as eleições, torço para que sim, mas acho que não. Agora, Ciro, uma vez eleito governador, não tenho dúvidas que aí eles certamente deixarão essas diferenças de lado e vão, né, de alguma forma, apoiar o governo Ciro Gomes a partir de 2027. Tarefa para hoje. Amanhã nós estaremos reunidos de novo para amadurecer o que cada um vai fazer. Meu caro Alcides, por exemplo, o seu partido menciona você como possível candidato a senador. Eu acho bom, acho muito bom, porque você tem currículo. Você tem currículo. O outro lado, aproveitando a prepotência, para ser candidato a senador tem que ter folha corrida. Tem que ter folha corrida, se apresentar de preferência com inquérito em andamento da Polícia Federal, ou a turma pensa que eu falo... Inclusive, um dos pré-candidatos ao Senado a ser apoiado pelo Eumano é o Zé Guimarães, deputado, que é aquele famoso do caso do dinheiro na cueca, né, com o assessor dele lá no aeroporto. Então, e outros mais. O Júnior Mano também está com inquérito aberto à Polícia Federal, não sei se é inquérito ou qual é o nome correto, mas está também aí meio que enrolado e complicado com a polícia. Sem falar no Eunício também, que aí Eunício dispensa apresentações, né? Demais, por conta de assunto de cornagem que tem também que está envolvido aqui na escolha dos candidatos a senador. Lá Cornagem? Meu Deus do céu, hein? do outro lado. Vamos discutir, Camilo Santana. Vamos discutir, Camilo Santana. Eu vou tirar tua máscara, Camilo Santana. Vou tirar tua máscara. Deixa eu terminar. Já falei demais. Deixa eu só dizer, a tarefa hoje, dizendo de novo, muito obrigado a todos e a todas, a cada um e a cada um, aos que estão aqui, aos que não puderam vir, temendo represálias, se protejam. Nós queremos libertar o Ceará, proteger o Ceará, e esse tempo de liberdade está chegando. Tempo de mudança, é a palavra, está se aproximando para o Ceará. Mas eu penso, minha cara doutora Silvana, meu caro deputado Jaziel, meu pastor, eu penso, meu caro Luiz, que de quem tomar a eleição no Crato, na base do roubo, tomar a eleição no Crato,
Eu penso Marcelo, que foi caçado injustamente para tomar a eleição em Crateús. Eu penso Roberto Costa, que querem caçar porque ganhou a eleição contra o dono do Ceará, o que pensa que é dono do Ceará, né? Porque perdeu a eleição lá, o PT. Enfim, eu quero dizer a vocês que o que não importa agora é aquilo que o Tasso, mais uma vez, visionariamente deu o sinal. Nós precisamos construir um projeto para o futuro do Ceará. Se a gente for disputar passado, não há nenhuma chance deles fazerem, mas o nosso povo não precisa ser cobrado por nenhum tipo de gratidão. Nós nada mais fizemos do que a nossa obrigação. Claro que nós vamos poder dizer qual é o complexo industrial que vocês trouxeram que possa rivalizar com o polo industrial de calçados que nós trouxemos para o Ceará, que emprega mais de 50 mil pessoas. Qual foi o polo que vocês fizeram? Em 15 anos, 18 anos de poder, qual é que fizeram? Qual foi a obra de saneamento básico, como eu fiz a obra de saneamento básico de Fortaleza? Qual é o porto do PECEM em matéria de infraestrutura que vocês fizeram? Qual é a ferrovia transnordestina, que está inconclusa, mas que fui eu que retomei? Qual é o projeto? Qual é o projeto que vocês fizeram? Mas o Canal do Trabalhador, e por aí a gente... Olha o Ciro destacando feitos dele e do Tasso no governo. Já indica aqui uma espécie de pré-campanha mesmo, viu? Vai. Mas essa disputa não pode ser assim. A disputa é como é que nós vamos resolver o problema do controle da nossa juventude pelas facções, pela violência e pelo narcotráfico. Pessoal, e eu converso com amigos meus do Ceará, a coisa lá tá muito feia, mas muito. Tem cidade que virou cidade fantasma. A facção chegou, simplesmente expulsou os moradores e hoje você visita lá assim, não tem ninguém. Cidade abandonada e muitas delas que não foram abandonadas ainda, totalmente controladas por facções. E o governo estadual, que deveria agir, simplesmente omisso em relação a isso. Nós temos que elaborar uma proposta inovadora, porque no Ceará nada novo se faz. Nada novo se faz. A última agora eu fiquei muito indignado. Aí as pessoas às vezes não entendem porque eu solto uma palavra mais azeda. Eu não nasci, sabe, na aristocracia. Eu vim do interior do Ceará, eu fui educado na escola pública. E eu estou até procurando melhorar, depois da Gisele, a coisa ter melhorado, o Tasso já fez esse registro. Mas a indignação é muito grande. Mataram garotos em uma escola em Sobral, dentro da escola. E a inovação que o governador fez foi mandar para a Assembleia um projeto para comprar as férias do policial. Olha, parece piada se não fosse uma tragédia. Comprar as férias do policial, isso não quer dizer que é uma atividade insalubre, difícil, perigosa que os companheiros da polícia encaram, ainda por necessidade, por salário precário, vai vender os 25, 30 dias de férias, trabalhar dobrado, como se esse fosse um problema, esse fosse a solução de um problema que é muito mais de tecnologia, é muito mais de inovação institucional, é muito mais de fazer um esforço para criar a facção do bem. Acho que no Ceará tem que ter audácia para propor, vamos criar a facção do bem, para filiar todos os jovens, para que eles não tenham que cair na ilusão da facção da droga. Enfim, qual foi a tarefa social? Qual foi a tarefa social que produziram no Ceará? O Ceará, no passado, ganhou o prêmio internacional mais importante de combate à mortalidade infantil. Qual é o prêmio que eles ganharam, seja por qualquer coisa? Qual foi o programa inovador como agente comunitário de saúde? Seja por qualquer coisa. Mas vocês vão ver, basta chegar a campanha, é a lambança. É a lambança porque a maior parte do povo gosta do Lula, e o Lula, pouco importa se é de manhã, de tarde ou de noite, vem aqui e vota e tal, e a turma de iludida vota num desconhecido, vota num pau mandado, vota num frouxo para governar o estado do Ceará. E aí vocês pensam que é exagero meu? O problema é que a impunidade de 15 anos fez com que a facção política, a facção criminosa, Tasso, esteja subindo para as entranhas do poder político. Vou dizer aqui alguns nomes. O Bebeto, do Choró, está acusado com prisão preventiva decretada, vai fazer quase um ano, e o governo Camilo Santana é humano, não acha o cara. Aí vem o foguetório da facção criminosa, o secretário de Segurança se gaba de ter prendido 100 garotos que receberam 5 pila para soltar foguete de madrugada em Fortaleza para desmoralizar o poder político e governamental do Estado. Pois bem, o Bebeto é do PSB. Vocês pensam que ele foi suspenso do PSB? Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, ele continua filiado ao PSB. Sabe quem preside o PSB do Ceará? Eudoro Santana, pai do Camilo Santana. Porque o Camilo é do PT, mas o Eudoro é presidente do PSB, para ser dono de tudo. Aliás, o Eudoro tem 4 empregos, todos 4 conseguidos por tráfico de influência do Camilo. Uma aposentadoria da Petrobras, uma aposentadoria da Assembleia, que eu tinha mais mandado que ele, e não aceitei essa aposentadoria, porque considerava um crime imoral, ele tem. Agora o Camilo criou um decreto no Conselho de Administração da CAGES, outro emprego, e dá expediente na prefeitura, porque eles conquistaram a prefeitura, e tem uma secretaria, vai 4 salários, vocês não querem também não? Isso é o Ceará. A mulher está no Tribunal de Contas, julgando as contas do Camilo e do Elmano. O irmão, vocês não sabem, é do irmão. O irmão
Segura essa, Camilo Santana, tu vai ver tudo isso na televisão. O irmão já manipulou mais de 300 milhões de reais. Estão ouvindo? 300 milhões de reais numa ONG que terceirizou, privatizou o fomento da cultura e ele não presta conta para nada nem para ninguém. Contrata gente... O Ciro cita aqui a questão do pai, do irmão do Camilo, da esposa, meu Deus do céu, a esposa do Camilo Santana, que foi eleito senador, ex-governador do Ceará, atual ministro da Educação. Ela foi para o Tribunal de Contas do Estado, acho que o salário é 40, 45 mil, o salário, né? Fora, né, alguns extras aí e tal, que né, não só ela, mas todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado têm. E é um absurdo, né? Cargo vitalício. Vitalício. Aí foram entrevistar, perguntar, não, porque ela é uma pessoa muito competente. Olha, alguém acha que ela estaria lá se não fosse o fato dela ser esposa do Camilo? Como também tem esposa de outros ex-governadores, governadores de estado, ocupando esses cargos. Assim, é legal? Mas é muito imoral. Não pega bem. Depois o povo se revolta com a classe política, os políticos não vão entender por quê. É samba na cara da sociedade. É inacreditável. O banheiro ainda está aí pendurado para resolver o problema. Enfim, logo mais nós vamos ter clareza. Mas o que eu quero chamar a atenção, já estou falando demais, é para a evolução das facções criminosas. Eu falei do Bebeto, agora tem Santa Quitéria. O Braguinha, nem vou dizer que é culpado ou que não é, mas a justiça cassou o mandato do Braguinha, porque o Braguinha teria mandado dinheiro para o Comando Vermelho. Um era PCC, o Joró, o outro é Comando Vermelho. Pois bem, sabe qual é o partido do Braguinha? PSD. Sabe quem é o candidato a prefeito? O filho do Braguinha, em Santa Quitéria. Qual o partido? PSB. Sabe quem é o presidente? O Eudoro. Ele, Braguinha, está condenado, preso em prisão domiciliar. Vocês pensam que ele foi expulso do PSB? Não, foi suspenso. Recebeu advertência. De homem, tome tenência. Também não, nada, zero. E agora, Capitão Wagner, minha solidariedade, nós descobrimos que o PT do ICOR, porque eu estou começando a estudar os problemas, mas vocês não vão pensar que isso já é candidatura, não. Veja bem, vou dando exemplo prático, estou na esperança que a imprensa registre isso. Por isso que eu estou sendo chato. Né? Então, repare, no ICOR, uma prefeitura do PT, ligada ao Guimarães, aquele que ficou famoso pelo escândalo da cueca, né? Esse daí, agora, contrataram por 10 milhões de reais uma farmácia desse tamanho. Achando pouco, alugaram um quarteirãozinho do Cabo lá vazio, por 1 milhão de reais, sem licitação, e está lá sem usar. É desse jeito. Então, vocês pensam que isso aqui é exagero? Não é. Eu estou até bem-humorado, estou dizendo muito obrigado, que é o maior sentido da minha palavra hoje, mas eu estou mostrando para vocês que a nossa tarefa não é simples. Nós vamos ter que fazer uma coisa muito séria, que antes de definir uma candidatura, nós precisamos preparar um projeto para... Isso aqui que é importante, pessoal, porque o nome, beleza, vai ser o Ciro, porque é o que está melhor nas pesquisas de opinião, porque alguém que consegue unir ali diversos setores das oposições ao Eumano em torno do seu próprio nome, tá. Mas a questão é que não adianta só o nome, aí é o projeto. Isso tem que ser discutido com as várias lideranças lá, não é uma imposição, o meu projeto toma aqui goela abaixo. Não, então é uma discussão que vai acontecer em torno desses assuntos que o Ciro tangenciou aqui, principalmente a questão da segurança, que a violência no Ceará tomou uma proporção assim inimaginável. O futuro do Ceará. E isso nós começamos agora. Nós vamos começar agora. Então, tenha nervo, tenhamos calma. Eu fico extremamente honrado, mas vou terminar dizendo uma coisa muito, muito do fundo do meu coração. Se o juízo mandasse em mim, eu não seria mais candidato a nada depois da amargura que eu sofri pelas traições, pela ingratidão de quem eu nunca esperava. Tirei o 3º lugar feio em Sobral. Você imagina um cara como eu, deu a vida inteira, ver isso acontecer. Doeu pra caramba, mas o juiz é pouco aqui. Quem manda aqui é o coração. Então eu vou dizer aquilo que talvez vocês esperem ver. Vamos trabalhar, vamos organizar, vamos preparar um projeto de futuro, mas eu vou cumprir a minha obrigação. Muito obrigado a todos. E aqui encerrou o evento, vou até adiantar um pouco aqui, com a oração de São Francisco, tocada e cantada. Tinha um sanfoneiro ali muito bom, Cirano. Eu não o conhecia, confesso, mas amigos meus falaram que ele fazia campanhas políticas do Ciro e do Tassi lá no passado, então é mais uma questão ali histórica para esse momento, e foi bonito ver a oração de São Francisco aqui, vamos ver. O amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver escândalo, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve... Então tá aí esse momento histórico do PSDB,
Ceará e eu diria até que nacional, porque o Ciro não é uma figura local, uma figura que transcende ali a questão do estado do Ceará. Existe uma pontinha de esperança em muitos de uma candidatura do Ciro presidencial, que eu acho mais difícil, depois eu posso tratar disso aqui num vídeo específico, porque isso já ficou longo demais. Mas quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo. Vocês gostaram da fala, não gostaram? Acham que ele tem chances como governador? Deveria ir para a presidência? O que acharam dessa união das oposições, de pessoas que pensam de fato muito diferentes em torno, né, dessa, vamos chamar de pré-candidatura do Ciro ao governo do Ceará? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante. Pessoal, e agora eu quero falar aqui para vocês de algo muito bacana, que é uma possibilidade de você ter uma renda extra. Não falo de porcaria, de tigrinho, de aposta online, de jogo, de bet, não, que você às vezes coloca seu dinheiro e perde tudo e aí entra num vício de tentar recuperar o que perdeu e aí não tem dinheiro, faz empréstimo aí no banco ou com um parente ou com um amigo e perde de novo e isso traz problemas, olha, os mais graves, né? Então, muito cuidado, você que às vezes tá empolgado aí com bet e tal, né? Como eu sou contra, eu acho que isso aí não devia nem existir, mas se for jogar, joga com responsabilidade. Eu estou falando aqui para vocês agora uma oportunidade de trabalho home office, sem sair de casa, sem enfrentar calor, frio, chuva, sol, encheção de saco de patrão, que às vezes nem todos são legais e bons, né? A gente entende. Então, o link está aqui embaixo. São formas. O William é uma forma, são várias formas. Então, você pode estar bem com uma, não estar bem com outra. Então, você vai ter ali um leque de possibilidades. E aí o link tá aqui embaixo, clica nele, fala com o Clayson, que é youtuber progressista, que ele vai te explicar direitinho como que funciona e tem ajudado muita gente com essa renda extra. Vamos trazer aqui o exemplo hoje do Roberto Oliveira. Falou que, ó, minha primeira venda, em apenas 12 dias de treinamento, o esforço está começando a render frutos. Estou muito empolgado agora, é só o começo. Então, assim, na primeira venda, ele ganhou uma comissão lá de quase $30. Primeira vendinha, pensa, você fazer 2 por dia, 1 por dia que seja, multiplica isso por 30. Então é isso, é gente que aprende a vender em plataformas aí, enfim, não vou dar muitos detalhes aqui para que vocês, né, se interem melhor a partir do link que está aqui na descrição do vídeo. Então, aqui é um exemplo, imagina, $30 na primeira venda. Então já é um dinheiro que vai te ajudar bastante aí, e pode ser que esses 30 vire $1.000, no meu caso de Augusto, já falei aqui em outros vídeos, $2.000, teve um caso aqui de $3.600 no mês. Então, né, é isso, o link está aqui embaixo, repito, clica aí, bora conhecer, né, é o mínimo. Não, conheceu, não gostou, vida que segue, conheceu, gostou, isso pode transformar a sua vida e das pessoas que estão aí com você. Pessoal, fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!